estou aqui com a doutora Mônica Pena Ross, nutricionista oncológica. A gente está aqui no segundo simpósio internacional do Instituto COI, aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai fazer um bate-papo rápido agora, né? Sobre algumas dúvidas frequentes dos pacientes oncológicos mesmo, né? Que sempre aparecem na página. Você mesmo talvez já deve ter respondido muitas dessas dúvidas em palestras ou mesmo para os pacientes. Para começar, se você quiser se apresentar melhor, falar um pouco sobre aquilo que você tem feito ao longo da sua rotina. Meu nome é Mônica, como ele falou, eu trabalho na oncologia já há 13 anos, comecei minha carreira no INCA e de lá para cá venho desenvolvendo um trabalho bastante proveitoso e gratificante por ajudar muitos pacientes no controle da sua alimentação, controle de peso, esclarecendo diversas dúvidas e construir hábitos alimentares mais saudáveis e mais adequados para o paciente com câncer. Aquela dúvida que sempre vem à tona, né? Todo mundo sempre quer saber. Açúcar dá câncer? Bom, a questão do açúcar é bastante polêmica. Inclusive, hoje nós vamos ter uma mesa onde vamos desconstruir alguns mitos, como a questão do açúcar, da carne vermelha e das dietas cetogênicas. Na verdade, o açúcar em excesso ele vai fazer mal para todas as pessoas. O consumo de açúcar ele não é proibido por nenhuma instituição internacional. Inclusive, ele está recomendado em torno de 10% dos açúcares simples dentro da dieta comum de qualquer pessoa. A questão do açúcar, ele acaba sendo um facilitador para o crescimento da célula, porque a célula oncológica, a célula doente, ela acaba tendo um crescimento maior, mais rápido e mais acelerado, por isso ela requer mais energia. Mas todas as células do organismo, inclusive as células boas, elas precisam de glicose para poder se desenvolver, para ter todas as células, inclusive a célula do sistema nervoso. Então, o açúcar, a glicose de modo geral, né? Porque todos os tipos de açúcar, seja a frutose, seja a sacarose, que é o açúcar que a gente adiciona no cafezinho, ou seja, até mesmo o amido da batata doce, ele vai se transformar em açúcar no nosso organismo. E esse açúcar no organismo, que a gente chama de glicose, ele é utilizado para todas as células. Então, dizer que açúcar alimenta o câncer é um mito e diversas instituições internacionais já têm desmistificado esse engano, né, de ficar associando o açúcar ao câncer. Mas também vale lembrar que o câncer ele tem uma associação muito grande com a obesidade. Mas 13 tipos de câncer aproximadamente, eles estão relacionados com a obesidade. Agora, o açúcar ele acaba sendo um dos grandes fornecedores de energia para o organismo e acaba ajudando também o paciente a ganhar mais peso por conta, né, de consumo de alimentos ricos em açúcar. Então, indiretamente, o açúcar faz mal para o câncer, porque ele facilita o ganho de peso, facilita a obesidade e por causa disso ele vai também ser um fator de risco para o câncer, mas não dizer que o açúcar alimenta a célula do câncer. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o cuidado que eu tenho que ter com o açúcar, de consumir de forma moderada e restrita, inclusive para os diabéticos, né? Que nem todo diabético faz restrição total de açúcar. Mas, então, uma coisa é você ter um cuidado com esse açúcar, outra coisa é dizer que açúcar alimenta câncer. São duas situações diferentes e a gente hoje, inclusive, vai discutir isso aqui no simpósio. E você falando sobre, comparando até com os diabéticos, faz a gente lembrar que às vezes muitos pacientes diabéticos cortam açúcar do nada, como muitos pacientes também que estão em tratamento de câncer cortam açúcar do nada, mas que o nosso corpo ele é muito esperto. Exatamente. A pessoa corta o açúcar, mas o nosso corpo consegue fabricar ele fabrica o açúcar. Exatamente. Não é? E isso também é um outro problema. Muitos pacientes, quando descobrem que estão com câncer, independente de ser diabético ou não, eles, por conta, né, de várias informações das fake news mesmo, né? Fake news disseminadas na internet, eles vêm para consulta com restrição de carboidrato. Essa restrição de carboidrato é muito ruim, porque o paciente perde uma quantidade de caloria necessária para o organismo, ele tem perda de peso e muitas vezes a perda de peso compromete a massa muscular. Ou seja, o paciente vem para consulta de nutrição com um diagnóstico de câncer e muitas vezes desnutrido ou com uma perda de massa muscular que pode comprometer o seu prognóstico. A gente precisa tomar bastante cuidado. Então tudo é equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Inclusive, o paciente em tratamento, ele não deve fazer dieta. Principalmente aquelas dietas restritivas que fazem o paciente cortar carne vermelha, cortar leite, cortar vários alimentos que hoje estão demonizados e são considerados alimentos ruins, né? Ou favorecedores do câncer. E não existe nenhum trabalho internacional que diga que o paciente não possa comer o alimento A ou B. O que existe são trabalhos mostrando que a forte
o consumo exacerbado de carne vermelha tem uma forte associação com alguns tipos de câncer. Mas dizer que o alimento A ou B é proibido, isso ainda não existe. É sobre a carne vermelha. Também tem a gente vê muitas informações circulando sobre carne vermelha. A gente sabe que teve alguma coisa que a Organização Mundial da Saúde classificou lá. Pode ser fator de risco, exato. Um fator de risco, se está na parte de alimentos mais assim, embutidos, industrializados. O que você tem a falar pra gente sobre isso? Então, tanto a carne vermelha quanto os alimentos, as carnes processadas, que são os embutidos, salsicha, linguiça, e as pessoas às vezes acham que o blanquê de peru não está inserido nesse contexto. Também está. Então, independente de ser carne branca ou vermelha, desde que seja embutida, ele está dentro desse mesmo fator de risco associado à carne vermelha. Esses alimentos, eles devem ser consumidos com restrição. O que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde é que a carne vermelha seja restrita até 500 gramas por semana. E a gente vai entender por carne vermelha não só o bife do boi, né, mas também o porco, as carnes de caça, inclusive as vísceras. Agora a gente tem que prestar uma outra atenção. O paciente em tratamento, ele pode apresentar alterações no paladar, náuseas e inclusive aversão a certos alimentos. Durante o tratamento, a gente orienta o paciente. O ideal é a preferência pela carne branca e essa restrição parcial da carne vermelha. Mas a gente tem que perceber o seguinte, se o paciente ele tem uma certa aversão pela carne branca por conta do próprio tratamento. Então tem paciente que diz, eu não consigo sentir o cheiro do frango, eu estou enjoado de comer um peixe. Por conta da quantidade de proteína, de ferro, de zinco e de B12 presente na carne, vermelha ou branca, eu prefiro que o paciente consuma mais carne vermelha durante o tratamento do que ele não consuma nenhuma, porque senão ele vai ter um déficit nutricional. Então, assim, de modo geral, a população saudável, se ela puder escolher a carne branca, ótimo, muito mais o peixe do que, inclusive, o frango, né, as aves, e em detrimento da carne vermelha. Então, carne vermelha, o recomendado é até 500 gramas por semana, porque ela pode, em excesso, ela tem uma forte associação com o fator de risco para câncer de intestino, orofaringe. Então, a gente restringe essa carne, mas não necessariamente dizer que ela produz câncer se consumida de forma moderada. Também é um outro extremismo, né? Dizer que não pode comer. Agora, eu acho que entrando mais na parte do tratamento, que foi o que você acabou de falar, para os pacientes que estão fazendo quimioterapia, a gente sabe que dependendo da droga, né, do quimioterápico utilizado, a gente sabe que tem pacientes que sentem náusea, vômitos, que chegam a passar mal, de vomitar tudo, de não segurar nada no estômago. Muitos até às vezes têm que ser internados e ser tratados com sonda, né, passado sonda, porque não conseguem fazer nenhum tipo de alimentação via oral, mesmo pela boca. E outros pacientes também que reclamam que sentem gosto de metal na boca, assim, enfim, coisas do tipo, né, relacionadas ao paladar, à alimentação. Que dica que você teria para dar? Então, dependendo do tratamento, o paciente ele pode apresentar um monte de sintomas, né? Desde o paladar alterado, como você falou, até diarreias de difícil controle. Então, para cada sintoma, você vai ter certas orientações. E às vezes as orientações elas acabam sendo conflitantes, porque, por exemplo, se o paciente está nauseado, a gente pede para ele consumir coisas mais ácidas, né? Se o paciente está com boca seca com a boca seca, né? Com xerostomia, também consumir alimentos ácidos ajudam a estimular as papilas gustativas e estimular a secreção salivar. Mas se esse paciente, além de náusea ou além de xerostomia, que é a boca seca, apresentar feridinhas na boca, ele já não vai poder usar esses alimentos mais ácidos que ajudariam numa coisa, mas vão prejudicar outras. Então você tem que analisar o paciente como um todo, ver quais são os principais sintomas e de que forma você pode tratar cada sintoma. E vale a pena lembrar que a alimentação para o paciente em tratamento, ela deve ser direcionada de acordo com a necessidade de cada um. Cada tratamento vai ter uma especificidade, vai ter seus efeitos adversos mais prevalentes e a gente tem que considerar os hábitos alimentares desse doente. Você não pode, em pleno tratamento, querer mudar o hábito alimentar do paciente. Querer que ele passe a beber água se ele nunca bebeu, passe a comer legumes, verduras se ele nunca comeu. Então, de que forma a gente, enquanto nutricionista, pode ajudar o paciente a comer o melhor possível para fortalecer o sistema imunológico, para diminuir os sintomas, fazer esse manejo de sintomas de forma mais adequada e que ele tenha um aporte nutricional, calórico adequado. Muitas vezes a gente faz uso de suplementos alimentares, a gente também modifica a consistência da comida, de
desde consistência mais de fácil mastigação, mais branda, até alimentos líquidos quando necessário. Pacientes de cabeça e pescoço que fazem tratamento de quimio e radioterapia, muitas vezes eles não conseguem comer, não conseguem tomar um iogurte. Então a alimentação tem que ser muito líquida. E como você vai fornecer proteína, vitaminas, sais minerais de forma adequada? Você faz uso às vezes de suplementos, né? E você falou a questão do gosto paladar metálico na boca, né? A gente orienta o paciente a preferir colher de plástico, inclusive, que diminui um pouco, não diminui muito, porque acaba sendo um efeito adverso do tratamento. Mas a colher de plástico, você tem menos contato com material metálico, isso contribui um pouco para a redução do sintoma. Interessante. No geral, eu acho que essas são as principais dúvidas. Eu acho que é um bate-papo bem... a gente poderia passar a manhã inteira aqui conversando. Sim, porque assunto tem, né? O que não falta, né? Se a gente for ver, sempre tem alguma coisa ou outra que dá pra falar. Mas é como você mesmo falou, né? Cada paciente tem o tratamento ele é personalizado, né? Ele é individualizado. Tanto o químico, né, o farmacológico, como também a abordagem nutricional. Sim, também pra gente ficar passando uma coisa específica ou outra, como você mesmo falou, de vários efeitos adversos, podem determinar ou atrapalhar a conduta, porque às vezes você vai falar, tal paciente com boca seca faz tal coisa, mas às vezes o paciente tem uma outra coisa que aí as coisas, como você mesmo falou, entram em conflito, né? Então, eu acho que é importante que o paciente, não sei, você pode falar melhor que eu, que o paciente, quando ele esteja em tratamento oncológico, que ele realmente peça para que o oncologista dele encaminhe ele, se o hospital não tiver já oferecendo assim, esse serviço logo na primeira abordagem, mas que o paciente seja encaminhado para um especialista, né, um nutricionista oncológico, que é realmente um especialista para poder abordar e tratar esses sintomas. Isso é muito importante, porque de acordo com vários relatos internacionais, de artigos científicos, quanto mais cedo for a abordagem nutricional, melhor é o prognóstico do doente. Porque a nutrição ela não vai curar o câncer, ela não vai tratar o doente como da doença, mas ela vai fortalecer o sistema imunológico. E quando você está mais pronto para reagir ao tratamento, o prognóstico é melhor. Tem menos internação, tem menos intercorrência, o paciente ele reage melhor, ele fica menos cansado, ele tem um suporte nutricional de forma assim de que até mesmo a toxicidade é reduzida. Então, quanto mais cedo, quanto mais precoce for a intervenção nutricional, melhor é a qualidade de vida e o prognóstico e o desfecho clínico, né? O resultado desse tratamento. É como você mesmo falou, vai possibilitar que o paciente continue enfrentando o tratamento com qualidade, né? Porque às vezes o tratamento é longo. É longo. Que mesmo depois que acaba o tratamento, você tem a questão da reabilitação. Você vai reabilitar a mastigação, vai reabilitar peso, vai reabilitar funcionamento intestinal. Então, são várias situações que o nutricionista intervém para que o paciente tenha uma vida assim, mais próxima da normalidade. Bom, e para encerrar, queria saber, na sua opinião, você como nutricionista oncológica, né, que faz parte dessa equipe multiprofissional, que é uma equipe importantíssima, e está sendo cada vez mais inserida mesmo na medicina como um todo, ainda mais na parte oncológica. Qual que é a importância, esse acolhimento do multiprofissional? Para mim, isso é mágico, é uma oportunidade muito grande, né, de difundir o nosso trabalho, de mostrar a importância da equipe multiprofissional, não só da nutricionista, né, mas de todos os outros profissionais que trabalham em prol, né, do cuidado, da assistência, da recuperação do doente. E para a gente é uma oportunidade não só de compartilhar experiência, de difundir conhecimento, mas também de poder aprender com os outros profissionais e ter essa oportunidade brilhante de passar para outras pessoas que não estão presentes, né, o que a gente está fazendo aqui. Eu agradeço a oportunidade. E eu agradeço também que você está aqui. Como eu já disse, sua aula foi maravilhosa, o nosso bate-papo aqui foi muito produtivo. Obrigada. Agradeço a oportunidade e vamos continuar aqui trocando ideias, né, experiências. Eu estou disponível para se precisar de qualquer coisa. Obrigado, pessoal, para quem acompanhou. Até a próxima.